Oi. Você é Francesca? Olá. Francesca. Viu? Isso. Pronunciei certinho. Pois Bom, não, tudo bem? Boa noite. Então, boa noite, exatamente. Eu sou a Francesca, sou da 23ª Região Tradicionalista e durante a minha pesquisa na minha região, eu constatei que nós temos um pouquinho de muitas coisas. A região, a 23ª Litoral Norte, ele tem um bocado de coisas para se trabalhar. Mas eu escolhi um material que ele é muito conhecido das pessoas antigas e das que moram bem no interior da minha região. No caso, quando eu pesquisei, eu fiz uma entrevista com a dona Alba, que ela é uma artesã negra do interior de Maquiné, e aí ela me constatou que é verdade uma história que a minha avó contava para minha mãe, que as escravas faziam bonecas de esponja ao invés da palha de milho ou do sabugo de milho, que ele era utilizado para outros fins então. E durante toda essa entrevista que eu tive com todos os artesãos, eles me deram alguns presentes, que foram tantos dos índios, que vieram de Nonoai e eles passam temporada do verão na cidade de Tramandaí, em Imbé. Tanto essa aqui, que é uma forma de reciclagem de sucata, que é feita por um artesão, que ele não se considera artesão, em Santo Antônio da Patrulha. E depois nós temos as escamas de peixe, que é o que é mais do litoral, que dizem. E nós temos então as fibras, a palha de bananeira, de milho, aí nós temos ainda tiririca, taboa e algumas outras. E nós temos a fibra, então, da esponja. Que é o teu tema. Que é o meu tema, exatamente. Então, ela foi trazida com os escravos negros para o Brasil, então, com a cultura africana, e desenvolvida, então, no interior das cidades onde eles ficavam. Como eu já expliquei, eles faziam então essas bonecas para os seus filhos, em vez do sabugo de milho. Mas a esponja, ela não é muito conhecida em algumas regiões, tanto na minha, porque com o tempo, com a indústria petroquímica, elas foram colocando seus produtos no mercado e ela foi perdendo espaço. Então, ela está retornando agora com a consciência ecológica e, além dela ser um belo isolante térmico, acústico, ela serve também para estofamento de automóveis e tapetes. Aqui, eu e a minha mãe, a gente confeccionou um tapete, um chinelo, e aí depois nós confeccionamos essa garrafa. Essa boneca eu quis fazer, então eu fiz toda ela. E todo o processo da esponja, para ela ficar pronta, demora um pouco, porque a esponja ela é da família do porongo, da abóbora, da moranga, do pepino. Então ela é da família da trepadeira. E para ela ser plantada, ela gosta de clima bem quente, então ela tem que ser plantada no início do outono e a colheita dela tem que ser no fim da primavera. Nós, em casa, nós tínhamos plantado umas que são as das fotos, que elas têm praticamente 1,60 m de altura. Essa aqui tem uns 30 centímetros. Só que o problema foi que a gente acabou plantando um pouquinho tarde demais e ela acabou com o frio, muito frio agora, apodrecendo e acabei não podendo trazer. Mas nós temos aqui, então, ela no plano inicial que eu tirei daqui para mostrar para vocês, ela é pura água dentro, além do miolo. Ela é pura água dentro, se quiserem ver. E depois com seus estágios, ela vai passando então a secar, ela cresce e aí ela seca. Então aqui nós temos a esponja dentro ainda, mas já seca. Ela já seca no fim do outono. Ela é plantada no fim da primavera e colheita no outono. Acho que eu tinha confundido. E então ela fica assim, seca, marrom, amarelada. A gente normalmente colhe amarelada. Depois a gente tem o processo de tirar a casca para começar a limpar para fazer o artesanato. Então nós tiramos a casca,
Aí ela fica mais ou menos dessa cor fora da casca. Nós abrimos ela no sentido longitudinal, tiramos as sementes e as sementes das melhores esponjas a gente guarda para plantar na primavera seguinte. Depois a gente lava ela e deixa secar na sombra, não pode ser no sol, senão ela pode ocorrer como eu digo, a minha mãe, a gente não lava muito só com água, ela também tem que ser com sabão, então ela pode pegar de novo um pouco do sol e ficar escura de novo. E aí, logo ao abrir, nós tiramos o miolo, aqui a gente está com ela aberta, nós tiramos o miolo, e o miolo, aqui nós fizemos para mostrar, ele pode servir para a higienização dos pés. No caso que eu fiz foi juntar os miolos e amarrar com um barbante. E é trifácil de fazer os artesanatos porque ela não precisa ser costurada. Normalmente quando tu passa a linha, ela gruda. Ela estava grudando até agora nos vestidos das prendas que estavam passando por aqui. E depois desse estágio, então, onde nós abrimos a esponja, ela pode ser utilizada assim, como aqui na boneca ela tá mesmo com o aspecto dela, ou ela pode ser prensada com um ferro de passar roupa, como nesse caso. E eu acho que é isso. Sobre o artesanato que eu fiz, é sobre isso mesmo. Você fizeste a pesquisa, a maior parte do teu trabalho, foi você e sua mãe, né? Sim. Realizaste pesquisa, né? Sim. Bastante pessoas desenvolvem esse tipo de cultura? Agora não. Agora não, é muito pouco que a gente vê. Mas são esses artesanatos de escama de peixe e de fibras. Mas a maioria deles que eu pesquisei, eles constam que eles lembram de alguma coisa de quando eles eram pequenos. Assim, bem vagamente. Não desenvolvam hoje. São poucas as pessoas que produzem isso aqui ainda, as esponjas? Poucas pessoas. Exatamente. No caso, né, para não precisar ficar pedindo muitas esponjas para a gente fazer o próprio artesanato para mostrar, a gente acabou plantando lá em casa mesmo. E vocês conseguiram a semente com quem? Então, nós conseguimos exatamente com a dona Alva, que nós conhecemos ela. E ela tinha em casa? Ela tinha em casa. E aí ela nos deu a semente e aí coincidiu muito da gente plantar e pesquisar e fazer. Muito legal. Por que tu despertou para esse tema? Exatamente porque a esponja ela é biodegradável e também por ela ter sido trazida pelos escravos negros. A gente não vê muitas coisas, uma vontade muito grande da gente cultuar muitas tradições negras e africanas, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, e é isso que me desperta muito. Sim, tu fez bastante pesquisa de campo, né? Várias. Quantas em média tu fez, assim, entrevistas? Eu não me lembro ao todo, mas eu lembro que nós queríamos fazer pelo menos 23 para ir uma em cada cidade da minha região. Tem cidades diferentes? Tem cidades diferentes. Toda a tua região, na realidade. Praticamente. Nós queríamos percorrer toda a região, mas a gente não conseguiu. Em média deve ter umas 23, que eu acabei fazendo mais de uma em uma cidade. Isso é muito importante. E aí tu se localizou mesmo na tua cidade, essa semente? Como? Essa senhora é da tua cidade? Não, é do interior de Maquiné. Eu sou de Capão da Canoa. É próximo, mas não é... Nas outras cidades ninguém conhecia ou lembrava somente? Não, é que é muito... Depende... lembrava, porque depende muito. A minha região, por exemplo, em Mostardas, o que mais eles têm, ou eles falam sobre a palha, por causa dos açorianos, ou sobre a lã. Então, é muito amplo o campo deles, nosso campo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Francesca. Sucesso. Boa sorte. Obrigada.